get to hear me now. Bom dia! Hoje é dia 10 de agosto, nós estamos aqui com os alunos do 9º ano A e B do Colégio Drummond, Ponte Rasa. E a gente vai iniciar o 3º volume da apostila do Sistema Positivo de Ensino. Bora lá? Só um minuto. Muito bem. Então, a gente vai falar de astronomia. A astronomia é uma das ciências mais antigas, né, que existe, tão antiga quanto a própria humanidade. E ela caminha conosco desde os primórdios, tanto que muitas coisas nos orientavam através dos astros e estrelas, né? Então, através do Sol, da Lua, principalmente algumas etnias ainda creem nos deuses, né? Deus do Sol e Deus da Lua, tá? Graças à tecnologia atual, a gente pode observar lugares extremamente distantes hoje, como sistemas, estrelas, galáxias, né? A gente observa aí alguns planetas, enfim. A astronomia contribui de várias maneiras para a evolução da sociedade. Você consegue citar algum exemplo? Então, vamos lá, gente. Algum exemplo aqui, por favor, falem para mim. Um exemplo que a astronomia contribui à evolução da sociedade. Crianças? Eu acho navegação. Navegação, muito bem. Mais um exemplo. Ver a hora pelo sol. Ver a hora pelo sol. Que mais? Tá chegando perto na minha resposta que eu quero. Alguém aqui utiliza isso para cortar o cabelo? A lua? Ai, é lua minguante, não pode cortar o cabelo. Ai, é lua cheia. Tá? A minha tia usa para cortar o da minha prima. E as luas, nós sabemos que dependendo da lua, é a quantidade de água da maré, né? Ou seja, tem muito a ver e a gente vai ver o porquê. Só para dar uma adiantada, não falar que eu sou louca. Conforme a rotação, o movimento de rotação e translação da Terra, é o que nós vamos enxergando a Lua, né? Então, na verdade, a Lua tá lá. Ela não cresce, nem nasce, nem morre, nem nada. Ela tá lá. Ela não fica minguante, nem crescente, nem nada disso. A Lua tá parada. Então, a Terra, com o movimento da Terra, é a forma que nós estamos enxergando a Lua. E da mesma forma que quando nós pegamos um copo e giramos, a água também gira nele, né? A gente tem esse movimento aí, tá? Tranquilo até aqui? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Responde pelo menos não, né? Cite expressões artísticas, pintura, escultura, monumento, música, poema, filme que tem relação com a astronomia. O que vocês se lembram de relação com a astronomia? Alguma expressão artística? Alguém lembra alguma coisa? Ai, eu esqueci o nome do filme. Peraí, eu tenho esse filme anotado. Caça aí, Fia. Seria possível passar férias em Marte, por exemplo? Ou conhecer anéis de Saturno em uma viagem de férias? Ou quem sabe visitar uma galáxia distante? O que vocês acham, amores? Dá para ir logo ali fazer uma viagem? No momento não, né? Mas... Por que a gente não pode? Por falta de recursos financeiros? Não é só isso. Por que vocês acham que não pode? Falta de recursos de tecnologia, que a gente ainda não tem como chegar tão longe assim. Eu acho que a gente chegar longe, a gente chega, porque os foguetes vão, né? E chegar daria para chegar, na minha opinião. Agora, dá para se manter vivo lá? Tem a gravidade, né? Tem todos esses problemas para a gente enfrentar, né? Ok? Achei pro nome do filme. Fala, amor. Qual é o nome do filme? Estrelas Além do Tempo. Muito bem. Ah, é super romântico. Esse filme é muito bom. É super romântico. Ah, não é esse que eu tô pensando. Esse aqui não, eu tô pensando
Esse daqui é das mulheres, né? Que são cientistas. Eu amo esse filme. Amo e vocês vão assistir nessa disciplina, sem dúvida alguma, tá? O filme que eu tô falando para que eu achei que era romântico é esse aqui, acho. Tem um filme que chama Espaço Entre Nós. É bem legal, e tipo, é na galáxia também. Esse aqui? Fala de estrela aqui? Não fala de estrela, mas é na galáxia, ó, entendeu? Ah, entendi. É que esse menino aí mora em Marte e ele fala com uma menina que mora na Terra. Nossa, esse aí eu não assisti, não. É muito legal, professora, assiste, eu amei. Então, esse filme que eu tô falando não é esse. É um que os dois, o casalzinho fica lá, deitado na grama, com a lupa olhando pra cima, mas enfim. E tem um que eu gosto, gente. A Culpa das Estrelas? Amo esse aqui, ó. Professora? Oi, amor. É A Culpa das Estrelas? A Culpa é das Estrelas. Esse aí, obrigada. Esse aqui eu amo, ó. Perdido em Marte. Lembra? Quem já assistiu esse filme? Eu já assisti, é legal também. Esse aqui também vocês têm que assistir, tá? Matéria de aula. Ok? A gente vai assistir. Deixa eu ver. Ô, Cacilda. Tem um som aí? Não. Não. Todo ser humano tem um instinto básico de ajudar o próximo. Se um terremoto arrasa uma cidade, pessoas do mundo todo mandam provisões de emergência. Esse instinto está presente em qualquer cultura, sem exceções. Por volta das 4h30 da manhã, nossos satélites detectaram uma tempestade se aproximando da área 3 da missão em Marte. A tempestade se agravou e fomos obrigados a cancelar a missão. Mas durante a retirada, o astronauta Mark Watney morreu. Só que não, né? Tava vivo. Eu ainda estou vivo. É óbvio que levaria 4 anos para outra missão me alcançar. Eu estou num módulo feito para durar 31 dias. Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar a ciência para sair dessa porcaria. Eu tenho que dar um jeito de cultivar comida num planeta onde nada cresce. E se eu não conseguir entrar em contato com a NASA, nada disso vai importar. Houston, recebemos uma mensagem de vídeo. Ela foi endereçada a toda a equipe. Mostre. Meu Deus. Mark Watney ainda está vivo. Nós o deixamos. Vamos lá resgatá-lo. É o espaço. Ele não coopera. Eu garanto a você que, alguma hora, tudo vai dar errado para você. E você vai dizer, acabou. Esse é o meu fim. É possível que ele ainda esteja vivo? Perdido em Marte. Quem já viu esse filme? Eu não. Eu já assisti. Quem já viu esse filme, levanta a mão aqui, é sério, é matéria de aula, só que vocês têm que assistir de qualquer jeito esse filme. Quem já viu o filme, levanta a mão só pra eu ter ideia. Aqui do lado, eu tô vendo, ó. Ninguém? Eu já assisti, provavelmente Eu já assisti tá também. muito... Gisele já assistiu e Kelly já assistiu, só? Beleza, então a gente vai assistir, vou passar o link pra vocês, que vocês consigam assistir, tá? E a gente vai assistir aí essa semana.
para começar nosso assunto. Prestem muita atenção nos detalhes de gravidade. Pega uma folha de papel e anota o que ele fala. Não seria possível viver 10 dias sem alimento. Eu preciso de tantos dias para essa planta crescer, tá? Anotem tudo. Como que ele vai sobreviver, o que ele plantou para comer. Anotem tudo. A gente precisa saber da gravidade, da temperatura. Anotem tudo. A gente vai falar de tudo isso, tá bom? Todas essas condições de vida. Voltando lá. Estão vendo a minha tela? Uhum. Tá vendo a tela do positivo? Sim. Tá, eu vou tirar eu aqui, que eu tô muito feia hoje. Então, a astronomia, né? Ela já está em diversas culturas, como a gente viu. E aos poucos, os seres humanos começaram a usar esses padrões de repetição em diversas áreas, porque a gente via que em certo momento nascia o Sol, nascia a Lua, e em certos momentos apareciam aquelas... quando a gente observava o Sol, observava o céu, apareciam sempre aquelas estrelas naqueles lugares, depois elas iam embora e voltavam depois de um certo tempo. Então, os seres humanos começaram a usar esses padrões de repetição em diversas áreas do conhecimento, possibilitando as civilizações evoluírem para sociedades mais avançadas. Para a curiosidade humana, foi além e começou a levantar questões sobre composição dos astros, porque se movem de determinada forma, e quão longe estão de nós, além de muitas outras perguntas no cunho, né, científico e filosófico, tá? Enfim, uso de aplicativos e informações para observação do céu. Depois eu vejo o que é isso aqui. A maneira como medimos o tempo, atualmente, teve influência de várias culturas. Como que a gente mede o tempo, meus amores? Alguém aqui lembra como que a gente mede o tempo? Você faz aniversário como? Como que você mede o tempo? Como que a gente sabe sobre o tempo? Como nós medimos o tempo? Ana, como que você mede o seu tempo? Dias, meses. Dias e meses. Tem outras respostas. Cauã, como é que você mede teu tempo? Cauã? Henry, como é que você mede teu tempo? Eu meço por horas, dias, meses. Que mais? Deixa eu ver. Acho que Poderia ser estações do ano? Também tem isso. Mesmo. Como que é, João? Poderia ser estações do ano? Estações do ano, muito bem. Que mais? Quem mais quer responder? Tô considerando tudo que vocês estão falando, hein? Tá gravando aqui para eu dar nota de participação. Horas. Também pela rotação da Terra, né? Pela rotação da Terra, muito bem, Daphne. Eu ouvi alguém falar horas? Pelo Marina sol falou também. horas. Marina falou horas, muito bem. Fala, Lelê. Pelo sol, pro. Não entendi. Pelo sol também. Pelo Sol. Isso, exatamente. Então, assim, a principal... Vamos do pequeno para o maior, tá? Principal, a gente mede as horas. Como que a gente sabe as horas? Porque a luz do dia acaba e fica escuro. Então, o Sol se põe e a Lua aparece, não é isso? Mas muitas vezes a Lua já tá lá, né, mostrando a carinha dela com o Sol ali ainda. Vocês já viram isso, não? Aqui onde eu moro tem muito disso. O Sol não acabou de se pôr, mas a Lua tá lá, 5 horas da tarde. Ou então, tô indo trabalhar às 5 horas, 6 horas da manhã, o dia já nasceu e a Lua ainda tá lá. Não acabou de ir embora ainda, tá? Então, mas não é normal, né? Depende da região que você tá. Mas nós sabemos que quando termina o tempo da Lua, começa o tempo do Sol. E isso fez com que nós usássemos padrões. Olha, demora... vou dividir isso em 24. Por que 24? Por que não contaram 100 por dia? Sendo que num dia inteiro seria 100%. Porque é o tempo que demora até a dar a volta em si mesmo. Então, mas por que contamos em horas?
Entende o que eu falo? Por que tem que ser 24? Por que 1 hora é 60 minutos? Por que 1 hora não podia ser 100? A gente vai ver tudo isso, tá? Deu para entender a dúvida? Porque nós seguimos padrões e nós aceitamos esses padrões. Mas por que surgiram esses padrões? Eis aí a questão. Então, voltando para a tela aqui. A maneira como medimos o tempo atualmente leva à influência de vários povos e culturas. Isso porque cada civilização tinha sua própria maneira de dividir o tempo. Tem o calendário chinês é completamente diferente do nosso, tá? As quais dependem das leituras que faziam de fenômenos naturais. Que no caso, a gente está falando de Sol e Lua, tá? Nesse capítulo, vamos destacar contribuições apenas de alguns povos. Entretanto, é importante destacar que vários outros povos desenvolveram sua própria maneira de definir a passagem do tempo. Então, vamos lá ver primeiro dos babilônicos, né? O que vem de Babilônia. Para os babilônicos, por volta de 1900 a.C. a 1600 a.C., a Lua era de extrema importância, tanto que seu calendário era lunar. Então, o calendário era dividido por luas, tá? Ele foi dividido em períodos correspondentes às fases da Lua, dando origem às semanas e seus 7 dias. O calendário babilônico tinha os meses com duração de 28 dias, 4 semanas de 7 dias. É o nosso, né, galerinha? Não é? Estão me ouvindo? E o ano solar variava entre 12 e 13 meses. Então, o nosso surgiu desse daqui. Vocês estão me ouvindo bem, meus amores? Aham. Então, ok. Então, o nosso surgiu desse daqui, tá? Os babilônicos também utilizavam uma combinação de símbolos, contando até 59, depois repetiam o número 1. Nessa cultura não existia noção de zero. Eles não tinham a noção que o zero iniciava a contagem, tá? Essa mesma anotação era utilizada nas divisões dos ângulos, em minutos e segundos, e na divisão do tempo em horas de 60 minutos e 1 minuto de 60 segundos, que é realmente o nosso. A cultura babilônica era repleta de histórias que serviam para explicar desde fenômenos na letra até a criação da letra e dos céus. Os Incas, né? A costa oeste da América do Sul foi habitada por povos denominados pré-colombianos como os Incas. Essa civilização se estendia desde o Equador até o Chile. E seu império formou-se no século, não consegui enxergar, o que é 13 isso aqui? E durou até 1533. Eles eram conhecidos por cultuarem o Sol e pela elaboração de registros astronômicos. Constituíam vários observatórios para o céu e registraram a Via Láctea, várias constelações, o solstício e o equinócio. Também estruturaram calendários com base no Sol, que serviam para determinar o período do plantio e de celebrações. A Via Láctea era registrada como o Rio Sagrado ou Rio Celeste, que cruza o Vale Sagrado no Peru e para os Incas recebe o nome de Euilcamayu. Então, aqui, crianças, ó, os Incas também faziam representações dos animais nas estrelas. Então, eles olhavam, né, as constelações, e aí eles faziam representações dos animais. Nesse caso aqui, estava representado uma lhama negra, tá? Então, aqui, ó, o chifrinho, né, o bico dela, o focinho, e aí as 4 patas e o rabinho aqui, tá vendo? Um conjunto de astros em destaques é a Ilhama Negra, que inclui a estrela Vega, chamada de Ilhama Prata. Essa constelação Inca é observada entre os meses de agosto e novembro e correspondente ao período em que nascem os descendentes desses animais. Então, geralmente, como eles nascem nessa época, ele foi chamado de constelação da Ilhama, porque lembrava a Ilhama, tá? Algumas estrelas e constelações que conhecemos já eram utilizadas por Inca e tinham relação com fatos cotidianos. Sírius, Uilcara, que é a estrela sagrada, Antares a gente conhece até hoje, né? A gente ouve bastante falar de Antares. Aldebaran e Scorpion, tá?
Então, vários animais também tiveram origem pelos incas. O povo inca é um povo que tem a sua própria forma de vestimento, né? Eles usam aqueles ponchos, enfim, tá bom? Até aqui. Os chineses, né? O Oriente deu muitas contribuições para a medição do tempo. Os chineses, por exemplo, desenvolveram um complexo calendário com base nas observações dos fenômenos astronômicos. Por volta de 1500 a.C., eles borraram um calendário lunar que apresentava o ciclo de 12 lunações, 354 dias, e acrescentavam um mês extra de 20 ou 30 dias de tempos em tempos. Por quê, meus amores? Porque a gente sabe que o ano tem 365 dias e 6 horas. Lembram-se disto, não? Sim. A gente não tem 300 Ah, estava travada. A gente tem 365 dias e 6 horas. E a cada 4 anos, essas 6 horas formam um dia, por isso que a cada 4 anos a gente tem um dia bissexto, um ano bissexto, né? A gente tem um dia mais, que nós conhecemos como o dia 29 de fevereiro. Lembram-se disso? Então, a cada 4 anos a gente tem um dia mais em fevereiro por isso, porque são 365 horas mais 365 dias mais 6 horas. Então, aqui, o que eles faziam? Eles colocavam de tempos em tempos um mês a mais. Ou seja, eles juntavam isso para um mês, tá? Mais tarde, desenvolveram um ciclo de 19 anos, que consistia em 235 lunações, ou seja, 12 anos, 12 meses, 7 anos e 13 meses. E eles identificavam as estações do ano a partir da observação das 4 constelações chinesas. Quais eram as 4 constelações chinesas? Primavera, inverno, outono e verão. Então, primavera era Dragão Azul do Leste. Eu tô me sentindo no Kung Fu Panda. Vocês não estão, não? Se sentindo no Kung Fu Panda quando fala assim? O Dragão Azul do Leste coincide com partes das constelações de Virgem, Libra e Escorpião. A gente está falando aqui dos signos, né? Das constelações de signos, tá? O inverno, que é a Tartaruga Negra do Norte, coincide com as constelações de Sagitário, Capricórnio e Aquário. O outono, Tigre Branco do Oeste, coincide com partes de Áries e Touro. E o verão, Pássaro Vermelho do Sul, coincide com partes de Câncer e Gêmeos. Bom, o calendário Tupi-Guarani são os indígenas brasileiros. Então, Tupi-Guarani, os índios brasileiros, utilizavam tempos empíricos relacionados ao movimento do Sol, da Lua e das constelações, com fenômenos meteorológicos que aconteceram ao longo do ano, como períodos de chuva, estiagem, de calor ou de frio, que a gente sabe hoje que é primavera, verão, outono e inverno, tá? A observação do céu também serve como guia para determinar o período das festas religiosas e dos procedimentos feitos pelos pajés para a sua proteção e cura dos índios da tribo. Tribos da região de Dourados definiram diversas constelações, entre elas a constelação da Ema, que utilizava parte da constelação de Escorpião e serve para definir a entrada do inverno. Então, aqui, ó, a gente tem a constelação da Ema, né, que é parte da constelação do Escorpião. Cada um tem uma visão. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, Adriana, eu olho para cima e não vejo bicho nenhum. Não consigo. Vocês conseguem enxergar isso daí quando vocês olham para aquele monte de estrela? Vocês conseguem ligar os pontos da estrela? Já fizeram isso? Já fizeram isso? Não consigo. O que eu consigo é na nuvem olhar os animais, olhar as coisas estranhas na nuvem, né? As nuvens a gente consegue ver algumas coisas formadas. Na nuvem é até muito engraçado, muitas vezes, o que a gente consegue enxergar. Mas as estrelas eu tenho uma certa dificuldade. Fala, pode falar. Acho que foi no sábado, a minha amiga estava aqui em casa e aí a gente desceu lá pra conversar lá embaixo. E aí tava de noite, aí eu consegui ver a da Lhama. Eu nem sabia que era da Lhama. Menina, olha, eu acho que é uma capacidade única de conseguir ligar esses pontos e fazer uma imagem. Eu não consigo fazer isso, não tenho essa capacidade. Não é todo mundo que enxerga isso. Sei lá. Cada um vê uma coisa, né? Parabéns, Marina. Você conseguiu entender alguém, então.
Você consegue entender aqueles caras lá? Porque eu não consigo, viu, gente? Eu nunca tinha visto. Só que foi a primeira vez que eu consegui ver. Legal, né? E você vê, eles enxergam um pouquinho mais pra frente, né? Daqui 1 ou 2 meses eles vão enxergar lá, de onde eles estão. Por causa da rotação. Hoje a gente sabe que é por causa da rotação da Terra, né? Bom, então a gente viu aqui os principais calendários, tá? A gente viu os que guiaram, né? Em que foram os balbônicos, os incas, os chineses e o tupi-guarani. E aí, fazendo essa miscelânea de tudo isso, a gente tem o nosso calendário hoje em dia, né? A União Astronômica Internacional, como ela é conhecida, ela foi fundada em 1919 e composta por astrônomos profissionais com doutorado que atuam na pesquisa da educação em astronomia. As reuniões ocorrem anualmente, são congressos, né? E tem como objetivo rever a definição constante astronômicas e físicas fundamentais da nomenclatura, a promoção de atividades educativas em astronomia, enfim. Então, eles querem ver se realmente se tem que mudar algum nome, alguma coisa desse sentido. Então, a gente viu que diferentes leituras de fenômenos podem ser feitas das diferentes culturas, tá? Aí, alguém tem que colocar né? Falar, esse aqui vamos usar esse, vamos usar aquele, que senão vai ficar uma loucura, né? Então, a União Astronômica Internacional faz isso, tá? Eles colocam nomes oficiais nos trabalhos científicos e as constelações são colocadas por área precisamente definidas no céu, de maneira que todo astro, seja ele planeta, estrela, galáxia, etc., esteja sempre dentro dos limites de determinada constelação. Então, aqui eles têm um mapa constelacional, tá bom? Para terminar essa aula, né? Asterismo é o conjunto de pontos do céu que, unidos de forma imaginária, nos fazem lembrar determinadas figuras. A Marina possui essa capacidade. Constelação é uma região delimitada por linhas que compreende o asterismo em outros planetas, cometas, estrelas, etc. Então, vamos lá, ver só um pouquinho, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem no material de apoio aqui. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, só um minutinho. Uma constelação é um grupo de estrelas, a gente vai falar sobre isso ainda. Volta. Deixa eu ver se vai vir mais para cá. A gente vai falar isso ainda, mas tudo bem, vou passar aqui já. Constelação é um grupo de estrelas, cada grupo é identificado por uma figura que as pessoas imaginavam ver essas estrelas. Por exemplo, as estrelas da constelação de Leão parecem definir os contornos de um leão. Disse que a constelação de Escorpião se parece com esse animal. Todavia, esses agrupamentos não têm fundo científico, são apenas maneiras de como as pessoas imaginaram relacionar as estrelas, tá? O que a gente tem aqui? Escorpião e o Leão. Dentre os tempos antigos, as pessoas tentavam explicar o céu noturno por milhares de anos. Diferentes culturas viram configurações nas estrelas. Elas nomearam diversas constelações a partir de animais, objetos e personagens e bichos imaginários, tá? Atualmente, as constelações nos fornecem uma conexão com as histórias antigas e é também interesse distingui-las no céu noturno. Os astrônomos são cientistas que estudam as estrelas, definiram 88 constelações. Eles as usam para ajudar a determinadas localização de astros específicos, do tipo onde ficou o Matt Damon lá, perdido em Marte, né, para conseguir achar ele. Entre estrelas, há 12 bem conhecidas que ficam numa faixa do espaço denominado zodíaco. É daí que vem os signos, tá? Que nós sabemos: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Uma pessoa que olhe para o céu do mesmo ponto todas as noites verá diferentes constelações em épocas diversas do ano. Isso acontece porque a Terra se move em torno do Sol, enquanto as estrelas não. A Terra completa uma viagem em volta do Sol a cada ano, de modo que diferentes estrelas são visíveis em Terra ao longo desse período. Então, quando a gente está deitado e vê
aquele animal significa aquela constelação que a criança nasceu e assim sucessivamente. Foi daí que vieram os signos, tá bom? Só um minutinho, por favor. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o site da União Astronômica Internacional. Estão vendo minha tela, né? O site da União Astronômica Internacional. E vocês podem colocar para traduzir automaticamente aqui, ó, tá? Que aí a vida fica mais fácil para vocês, tá? Ou a gente pode usar em inglês, né? Afinal de contas, a gente tem o projeto bilíngue aí. E aqui nós temos várias publicações, enfim, astronomia para educação, a gente veio aqui, tá? Então, nós temos várias publicações, enfim, e a gente consegue saber de como está funcionando as pesquisas nesse sentido, tá? Centro de Astronomia para Educação, olha lá, tá vendo? Então, a gente tem aqui, com certeza, tem várias listas e documentos, a gente tem aqui várias coisas que a gente pode mandar para vocês trabalharem aí, ok? Depois a gente vai entrando aqui, vocês já sabem o site. Eu vou colocar algumas coisinhas para vocês olharem aqui. Bom, crianças, por hoje eu fico por aqui. Acho que já tá bom, né? Por hoje eu fico por aqui. E peço que vocês deem uma olhadinha na apostila e já comecem a dar uma olhadinha no caderno de atividades. Responde o que vocês sabem até aqui, tá bom? Tá bom. Beijo, amo vocês. Até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Beijo. If you get to hear me now.